É uma alegria muito grande estarmos mais uma vez na companhia de vocês. Nosso assunto de hoje continua sendo mediunidade. No primeiro quadro, nós vamos recapitular alguns pontos já examinados em programas anteriores, principalmente a mediunidade consciente e voluntária, diferenciando das experiências ocasionais e sem controle. Depois, alguns casos surpreendentes de mediunidade, como as que envolveram, por exemplo, o escritor Charles Dickens, o reverendo St. Moses e um padre brasileiro. No ar, especialmente para você, meu amigo, você, minha amiga, Diálogo Espírita. Nós temos discutido aqui, no decorrer dos últimos programas, sobre mediunidade. E antes de nós adentrarmos ao tema livre de hoje, eu gostaria de reforçar alguns conceitos, algumas ideias já emitidas. Nós falamos outro dia em mediunismo e mediunato, e mediunidade consciente, voluntária e inconsciente e involuntária. A mediunidade consciente aqui é uma classificação que se refere ao fato de a pessoa saber o que está se passando com ela. E, portanto, de exercê-la com conhecimento de causa, com consciência, né, de que está lidando com forças alheias à sua própria personalidade, entidades estranhas à sua personalidade. Já a mediunidade inconsciente, muitas vezes a pessoa é médium e não sabe. Essa é a diferença básica, fundamental. Então, de repente, ela pode espantar-se com os fenômenos de que é portadora. Muitas vezes pode julgar que está tendo alucinações ou está adoecendo mentalmente, porque ela desconhece a ordem dos fenômenos com as quais ela está convivendo. Ela não tem controle, portanto, sobre aquilo que ocorre com ela e não sabe a origem disso também. Então, uma vez que ela se torne, na acepção que nós estamos usando aqui, realmente consciente da presença das entidades espirituais, junto a si, ela pode dar vazão a essas faculdades, né? Pode fazê-lo de uma maneira positiva, de uma maneira construtiva, para o seu próprio bem e para os seus semelhantes, e pode também acabar desvirtuando, abusando desta faculdade. Se for o primeiro caso, nós temos aquilo que nós comentamos em outra oportunidade, o trabalho missionário da mediunidade, ou o mediunato, segundo a expressão do Herculano Pires. Se ela usa de uma forma leviana, irresponsável, né, às vezes somente para atendimento de interesses rasteiros, interesses pecuniários, caprichos, para resolução de problemas materiais, ela realmente está praticando uma mediunidade. Talvez ela até tenha consciência disso, mas o fato dela usar mal acaba recaindo naquilo que nós classificamos apenas de mediunismo. É uma coisa quase que empírica e não longe da prática do bem que é recomendada dentro da doutrina espírita. Então, repetindo, a mediunidade consciente ou voluntária é a prática responsável, e a inconsciente e involuntária é aquela sobre a qual o indivíduo não tem controle ou faz mau uso dela. Bom, isso nada tem a ver com a mediunidade consciente, semiconsciente, intuitiva, que nós vamos ainda discorrer, já falamos em programas passados e vamos falar logo mais no tema livre. Essa classificação se refere às diferenças entre os médiuns que estão sob a influência de entidades espirituais quanto ao grau de profundidade do transe mediúnico. É uma situação bem diferente daquela de ter consciência e conhecimento. Se um médium psicografa e sabe no momento
a ideia, capta, consegue receber a ideia que está sendo transmitida pelo espírito, se ele recebe isso antes, então ele é do tipo consciente, né? Ou intuitivo. Se ele recebe a mensagem ao mesmo tempo que está psicografando ou falando, no caso da psicofonia, é semiconsciente. E quando ele só toma conhecimento do que escreveu, do que falou depois de toda a mensagem recebida, ele é do tipo inconsciente, ok? Se ele escreve ou fala simultaneamente, então ele, é o que eu disse, ele não tem... A questão é o momento que ele recebe o pensamento, que ele tem consciência sobre o pensamento. Se é antes, durante ou depois. Porque no primeiro e segundo caso, praticamente ele é o intérprete. No terceiro caso, quando é inconsciente, ele não participa, ele apenas empresta a mão ou o aparelho vocal dele à entidade comunicante. Ele não interfere naquela comunicação de modo algum. Nós ainda vamos falar mais sobre esse assunto, esse é o desenvolvimento dessa temática aí, e fique agora com o tema livre. Quando o escritor Charles Dickens, autor de Os Três Espíritos de Natal, que depois virou filme, morreu em 1870, ele deixou inacabado um romance chamado Mistério de Edwin Drood, que só foi completado 2 anos e meio após, através da psicografia de um jovem mecânico e sem cultura, sem formação literária, chamado James. Esse rapaz ele não conhecia a obra, muito menos o ponto em que a história havia sido interrompida. E ele era do tipo inconsciente, como nós já falamos aí em outros momentos, e vamos voltar a esse assunto. Ele escreveu cerca de 400 páginas, que aí concluiu-se a referida obra. E quem examinou esse livro depois afirmou categoricamente, pessoas entendidas, né, literatos, da crítica literária, que havia uma realização do pensamento, coesão literária e dedução da trama. A editora ela promoveu um concurso desafiando as pessoas a encontrarem o ponto, a parte do texto escrita por Charles Dickens encarnado da parte escrita por Charles Dickens desencarnado. Não me consta que alguém tenha conseguido essa proeza de descobrir. A imprensa americana deu muita ênfase, muito destaque a esse assunto. Em 1873, o correspondente do Daily Onion resumiu assim: personagens com perfil exato e linha inconfundível do caráter de Dickens. Havia integração homogênea com o trecho anterior, ortografia mantida, particularidades, técnicas e conhecimentos topográficos de Londres que o médium desconhecia. Essa é apenas uma das histórias curiosas que nós pretendemos, sobre a Faculdade Mediúnica de Psicografia, que nós pretendemos abordar no programa de hoje. Mas antes de seguir com elas, eu gostaria de passar aqui para a nossa companheira Rose e para o Joilson, para que eles falassem um pouquinho para nós sobre o papel do perispírito, aquele corpo fluídico e tal. Ele tem um papel muito importante nos processos mediúnicos. Rose e Joilson. Quer começar? Quem começa, Joilson? Bom, segundo os ensinamentos de Kardec, o que nós tivemos em continuidade até por outros pesquisadores, o homem é espírito, tem um perispírito, que é o corpo do seu espírito, e tem o corpo físico. O perispírito é intermediário entre a alma, ou o espírito desencarnado e encarnado, e na situação de encarnado, obviamente, com o corpo físico. Na mediunidade, na maioria dos casos, o que se sabe? Que há uma espécie de exteriorização. O corpo perispiritual parece que cresce, muitos médiuns têm até a sensação de inchaço. Ele extrapola os limites do corpo físico, ao qual, obviamente, ele não está circunscrito em momento algum. E, nessa exteriorização do perispírito, ele se comunica, ele forma uma psicosfera em comum com também o perispírito, o revestimento do espírito desencarnado. Espíritos por espírito, nós também somos.
E o desencarnado tem seu corpo perispiritual. Eles se interpenetram nas suas energias fluídicas mentais e formam uma psicosfera comum. Nessa comunhão de energias que se faz, o pensamento, a emoção, o sentimento é transmitido do desencarnado para o encarnado e ele, de acordo com o tipo de faculdade que tem, ele transmite às demais pessoas do ambiente aquilo que ele está captando do desencarnado. Então, com a exteriorização do nosso perispírito, nós captamos a energia mental, o sentimento, a emoção do desencarnado. Nós fazemos isso o dia inteiro, sem percebermos até. Quando nós nos concentramos em um assunto para escrever uma redação, escrever uma crônica, quando concentramos parece que pensamos mais rápido, captamos ideias, temos intuições. Quando nós vamos levar aquilo ao papel, parece que metade das ideias somem. Por quê? Porque quando nós nos concentramos, nós sem perceber no movimento natural exteriorizamos. Pensamos como espírito, pensamos muito mais rápido, mais amplamente, captamos ideias. E ao nos concentrarmos e restringirmos aquilo que está na nossa mente, que é perispírito, para ser transmitido através do cérebro, que é corpo físico, nós às vezes perdemos até a lembrança daquilo que pensamos. Então é o processo natural do homem, que na mediunidade é um tanto mais ostensivo e permite a transmissão de mensagens, né? Ô, Joilson, no livro dos médiuns, que é um verdadeiro manual sobre o assunto, né? Em vários lugares, e não só lá, mas principalmente lá, fala-se sobre os médiuns mecânicos, semimecânicos e intuitivos. Como é que é esse processo aí? Porque os espíritos dizem que normalmente, dependendo do grau de conhecimento que o médium possui, né, de recursos intelectuais e culturais, etc., o espírito transmite apenas uma ideia geral que é captada pelo médium e é o médium que dá a forma a essa mensagem, é isso? É isso aí, Wilson. O espírito, a linguagem do espírito é o pensamento. Então, independe até da linguagem que está sendo transmitido. O médium pode falar o português e o espírito tentar transmitir algo para ele em inglês, por exemplo, em francês. Então, ele transmite pelo pensamento. E de acordo com a bagagem intelectual que o médium tem, é aonde o espírito ele vai utilizar esses recursos para transmitir a sua mensagem. De forma que quanto mais conhecimento o médium tiver, quanto mais instruído for o médium, melhor para os espíritos transmitirem as suas mensagens. Eles dizem que é uma expressão que eles usam, né? Que o espírito fornece o pensamento, a ideia, a essência, e o médium reveste essas ideias com seus próprios recursos, com seu vocabulário e por aí afora. Na intuitiva, né? Não, nas duas, mesmo na inconsciente, porque é retirado do próprio cérebro do médium aquele conhecimento que está armazenado lá desta vida de vidas anteriores. Geralmente de vidas anteriores não está no cérebro físico, mas está na memória extracerebral. A ponto de isso justificar, inclusive, Joilson e Rose, o fato de que muitas vezes um espírito, um médium, que se comunica, recebe mensagens de vários espíritos diferentes e ele mantém uma certa coerência, uma certa semelhança de estilo, de vocabulário, de construção fraseológica, às vezes um cacoete, e que muita gente começa a achar que isso podia ser uma mensagem falsa, uma criação do próprio médium, etc. Mas não é. Simplesmente porque passa pelo filtro mediúnico e dá uma coloração diferente para vários objetos, no caso mensagens. Sempre terá ali, digamos assim, o traço do médium. Sim. Sempre teremos o traço do médium. Então, até tem um livro, agora não vou me lembrar qual, que comentou que parece que Chico Xavier tinha 50% de animismo. Chico Xavier. Então, imagine outros médiums mais... que não tinha aquela capacidade que o Chico tinha para transmitir o conhecimento. Então, isso também é uma situação que para muitos médiums acaba se tornando difícil, porque o médium, quanto mais ele conhece, quanto mais ele sabe, mais ele se questiona. E aí ele fica se perguntando, poxa, mas isso aqui é meu.
Isso aqui fui eu que escrevi, não foi de espírito nenhum. E muitas vezes ele acaba até bloqueando a própria mediunidade, o que acaba dificultando o trabalho da espiritualidade. Segundo o livro dos médiuns, né, os espíritos, esse processo é mais acentuado na mediunidade intuitiva, né, em que você recebe a ideia do espírito, reveste com as suas palavras, tem conhecimento prévio do conteúdo. Na semimecânica, lembramos, né, que você não sabe o que vai ser dito. Você naturalmente vai traduzir aquilo com as suas palavras, com o teu vocabulário, porque tem que estar na tua mente aquele conhecimento de alguma forma, ainda que não da existência atual, mas você vai tomando conhecimento do que é transmitido à medida que vai sendo escrito, na semimecânica, né? E na mecânica você não tem conhecimento nenhum do que está sendo escrito, pode ser em outra língua, pode ser de trás para frente, que você consegue ler no espelho. O Divaldo Franco, Chico Xavier tem vários exemplos desses, né? Em que o fenômeno da transmissão utiliza outras formas de exteriorização do conteúdo que não passam pela zona consciente da mente do médium, e na qual não é necessário ele ter conhecimento prévio, às vezes, do vocabulário do assunto, embora ele precise ter uma certa afinidade com o espírito comunicante, às vezes até com o tema, para não oferecer obstáculos. Eu mesmo, quando tenho alguma psicografia muito diferente, a palavra é diferente, não está no meu vocabulário, às vezes os espíritos ditam soletrando, porque eu não conheço aquela expressão, né? Mas é exatamente mas é raro, isso. Eles soletram e eu vou anotando letra por letra. Mas é o que eles falam, que muitas vezes eles têm que buscar letra por letra para ir formando as palavras e então vai ter a frase formada. E um dado interessante também é que, às vezes você comentou que não é do conhecimento do médium, mas às vezes não é do conhecimento nesta existência. Mas às vezes é do conhecimento, o médium teve esse aprendizado em outra existência. E o espírito ele vai conseguir buscar, resgatar, digamos assim, lá do fundo do baú. A xenoglossia, que é falar em idiomas, escrever, falar em idiomas anteriores, há controvérsias, mas há pesquisadores que afirmam que há necessidade que a pessoa tenha o conhecimento daquela língua numa outra reencarnação. Nós vamos para o nosso intervalo rapidinho, a gente já volta, continuando ainda mais um pouquinho isso aqui e voltando àqueles casos curiosos que eu prometi lá no início, ok? A Casa Editora Oclarim divulga há mais de um século a luz e o conhecimento da doutrina espírita com valioso conteúdo, de belíssimos romances a esclarecedoras obras doutrinárias. Conheça, divulgue e compartilhe a lucidez do Espiritismo. Casa Editora Oclarim. Acesse www.oclarim.com.br. Clube do Livro Espírita de Curitiba. Mais de 2 décadas consolando corações, iluminando consciências. Associe-se e tenha o melhor da literatura espírita em sua casa. Descontos de até 60% no preço de capa e no primeiro ano ainda ganha uma assinatura grátis do jornal Comunicação Espírita. Acesse também a nossa fanpage no Facebook da AD Paraná. Associe-se agora e contribua para a manutenção deste programa. A revista Ser Espírita propõe um novo olhar sobre a vida encarnada. É o espiritismo sintonizado no século XXI, revendo os princípios fundamentais da doutrina espírita sob a ótica da filosofia, ciência e religião. Nesta edição, o destaque é para a entrevista com o médium Mauri Rodrigues da Cruz, fundador da Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas, imperdível. Para conhecer os demais fascículos, visite o site www.serespirita.com.br. Prezados amigos do Diálogo Espírita, estamos de volta falando sobre mediunidade, alguns casos muito interessantes que a gente tem conhecimento e também um pouco dos processos, da mecânica da mediunidade e psicografia. Nós já vimos aí no bloco anterior algumas coisas e vamos apenas reforçar com alguma informação a respeito. O Herculano Pires, que foi um grande estudioso, um filósofo espírita, desencarnou na década de 1970,
ele usa a seguinte frase, mais ou menos isso, né? A superposição de planos na psicografia dá impressão de incorporação. O que há é interpenetração psíquica como a luz atravessando uma vidraça. Então, essa é a comparação que ele faz, ok? Seguindo também nas instruções que os espíritos nos passam, informando a respeito de como a mediunidade, como o espírito consegue ligar-se ao médium, quanto mais intelectualizado, reforçando o que a gente já falou há pouco, mais fácil a compreensão e fidelidade à mensagem. Quanto mais limitado o médium, maior o esforço na transmissão, até o letra a letra, palavra a palavra, aí que nós vimos anteriormente, citado pelo Joilson. Mesmo que seja mentalmente, mesmo para receber mentalmente, às vezes precisa dizer letra a letra. Palavras muito diferentes. E quando o seu espírito dispõe de um bom instrumento, o seu perispírito age sobre o dele e só dá impulso à mão. Bom, gente, vou contar aqui, se vocês já conhecerem, ótimo. Se não conhecerem, vocês vão usufruir junto com os nossos telespectadores. O livro Arcanos da Natureza, publicado na Alemanha pelo Dr. Hacker, diz o seguinte, quer dizer, foi um livro publicado lá, e por esse cientista. O célebre materialista Bucher valeu-se desse livro várias vezes, com citações, inclusive textuais, e foi conhecer nos Estados Unidos o autor, que se chamava Hudson Tuttle, que era um camponês de 18 anos totalmente ignorante. Imagine a surpresa. Outro caso agora. Entre 1913 e 1937, nos Estados Unidos, os meios culturais ficaram empolgados com a escritora Patience Worth, mas ela era o espírito que escrevia pela médium Pearl Lenore Curran, ou Curran, não sei a pronúncia correta, que era uma obscura dona de casa em St. Louis, e todos silenciaram. Pode? Pode. Pode, né? Pode. Agora, pegando de um conhecido nosso, né, o Gabriel Delany, ele narra as experiências de Duzard e Broquet, com a menina Celine, de 3 anos e meio, que escrevia automaticamente, aí como a Rose falou, né, de modo inconsciente, mensagens claras, bem definidas, transformava a fisionomia, né, quando escrevia, e tinha movimentos rápidos e nervosos. A gente lembra nesse negócio de falar em mudança de aparência, de fisionomia, que é um processo de transfiguração, né, que a gente conhece. Não sei se vocês já viram alguma vez o médium baiano Divaldo Pereira Franco psicografando, especialmente quando ele faz, às vezes, no encerramento de algum simpósio, alguma coisa, recebe uma mensagem do Bezerra de Menezes, como ele transforma os traços do rosto de uma maneira impressionante. Muda, né? Completamente. Bom, outro caso, agora eu vou deixar vocês falarem um pouquinho, para não ficar... monopolizar as coisas por aqui. Em 1989, na USP, foi defendida uma tese sobre a psicografia da médium Vera Ivanova Krishnovarskaya e o espírito Conde Rochester, que tem alguns livros muito conhecidos, como A Vingança do Judeu, Herculanum, etc. E mereceu nota 10. Foi o mestrado de Thaís Montenegro Chinelato. Quer comentar alguma coisa sobre isso? Sobre a importância de chegar à universidade, uma tese de doutorado ou de mestrado, sei lá, falando de mediunidade. É importante que se estudem esses casos, não é? Que se busque uma análise crítica rigorosa, buscando os pontos em que se pode confirmar a veracidade dos fatos históricos narrados, dos personagens que são relatados, para que nós possamos realmente distinguir os casos em que há uma descrição real de fatos passados e dos que são uma ficção, até a bem, né, do movimento de divulgação doutrinária. Com certeza. Hoje em dia nós temos, né, uma cadeira na USP de Medicina e Espiritualidade que, sob o foco da medicina, busca analisar, né, a mediunidade. Isso é muito importante, a posição científica, a análise rigorosa. Exatamente. Outro caso que chama bastante atenção, é bastante conhecido, encontra-se em vários livros, essas referências sobre o reverendo da igreja anglicana, St. Moses. Ele é, como eu disse, é pastor da igreja anglicana, é uma pessoa erudita, né?
um venerado pensador, ele tornou-se médium escrevente, autor do livro de Ensinos Espiritualistas. E ele punha-se a ler, vejam só, punha-se a ler no próprio texto, obras gregas, enquanto sua mão obedecia a um impulso estranho, né? Psicografando mensagens de outros conteúdos. Tudo para manter a isenção. Havia, entre aspas, havia entre ele e seus instrutores, Imperator, Rector e Prudence, tal divergência de opiniões que é verdadeiramente impossível atribuir essas personalidades distintas a desdobramentos inconscientes do médium, porque é muito comum os detratores do espiritismo quererem afirmar que é alucinação, que é fantasia, que é o inconsciente coletivo, e por aí vão aquelas hipóteses, a maioria delas chegam a ser até ingênuas, e o pior é que são defendidas muitas vezes por pessoas pseudocientistas, né? Então isso é uma comprovação, porque o próprio médium tinha divergência com os espíritos comunicantes, ele discordava e debatia, né? Isso é muito interessante. E agora a gente já vai chegando no finalzinho, mas ainda temos um tempinho para 2 casos aqui, ligeiramente eu queria citar um livro até recente, Os Espíritos Comunicam da Igreja Católica, do Paulo Neto. E ele faz referência ao padre Roberto Lândio Moura, no início, acho que segunda década do século passado, século XX. Ele manteve, entre muitos fatos ocorridos com esse padre, ele manteve diálogo através da psicografia e o espírito foi identificado por ele como sendo o pai de uma menina que era analfabeta, inclusive nessa mensagem foi a assinatura do pai. Além de criança, era analfabeta. Agora, Rose e Joilson, existe um livro chamado A Psicografia à Luz da Grafoscopia. Esse livro foi escrito pelo ex-reitor da Universidade Estadual de Londrina, aqui no Paraná, o Carlos Augusto Perandreia. Vocês conhecem, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre a importância desse livro. Ele é como um perito da Polícia Civil. Quer comente? Não, o que nós sabemos é o que todo leitor sabe, não é? Ele analisou diversas comunicações e fez a perícia grafoscópica das assinaturas, em confronto com a assinatura obtida em documentos das pessoas desencarnadas, e conseguiu um grau de correlação tal em que ele, como perito, pôde afirmar que, pela mediunidade possivelmente mecânica, né, foi obtida a mesma assinatura que o espírito tinha enquanto encarnado, atestando a veracidade das comunicações, a autoria das comunicações, como a daqueles espíritos que as assinavam. Isso é muito importante, bem interessante o trabalho dele. Justo, quer dar uma palavrinha final? O interessante a respeito disso é que, por ser um perito, isso, e uma pessoa conhecida, ter sido um reitor de uma universidade, isso dá muito mais credibilidade à sua análise grafoscópica, o que vem até comprovar, mais uma vez, a existência da interferência do plano espiritual no plano material, em cada um de nós, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Não tem como negar essa interferência. Então fica, inclusive, para os nossos telespectadores, uma dica de leitura. Procurem. Talvez esteja nos catálogos das editoras espíritas, talvez até o próprio Clube do Livro Espírita em Curitiba. Vocês têm aí o anúncio com os contatos. Talvez seja possível conseguir, é um livro já antigo. É importante estudar, né? Mas talvez em sebos, é um livro fininho, num formato grande, mas um livro fininho, mas é muito bom. Repita o título do livro. Se chama A Psicografia à Luz da Grafoscopia. Carlos Augusto Perandreia é o nome do autor. Ok? Nosso abraço, muita paz a todos e até a próxima semana. A editora Espírita ou Clarim é uma das mais antigas do país, com cerca de 200 de publicações de primeiríssima qualidade. Lançou no último mês de abril o livro A Espera do Amanhã, A Certeza do Reencontro, de autoria do espírito Antônio Bento e psicografia de Diana Machado. A narrativa romanceada do retorno da jovem Luísa à espiritualidade emociona e provoca reflexão. Pedidos pelo e-mail oclarim@oclarim.com.br ou telefone 16 33 82 1066 ou através do Clube do Livro Espírita Curitiba em adepr@adepr.org.br.